E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Outro vídeo gravado no mesmo dia daquele, por isso a gente tá com a mesma roupa e novamente com a Morgana. Se você não conhece, o canal dela vai estar aparecendo no card aqui em cima. Eu espero que eu esteja apontando para o lado certo. Literalmente vlogando meu canal. Isso aí, corre lá e assista que tem vários vídeos sobre cinema, livros, séries que ela falou que vai tentar gravar, vlogs e... Inclusive, vídeos relacionados ao assunto desse vídeo. Exatamente, muito bom, eu não tinha pensado em falar disso. Vou tentar explicar pra vocês um pouquinho da proposta que vai ser esse formato diferente aqui no canal, porque igual eu tava falando pra Morgana, eu faço vários vídeos indicando filmes, indicando séries, fazendo curiosidades e listas e tudo mais, mas eu queria promover algum tipo de vídeo diferente aqui no canal em que eu pudesse debater com algum convidado e explanar sobre alguma temática que tenha a ver com cinema, com séries, esse mundo da cultura do audiovisual aí. E eu chamei a Morgana, que já tem um tempo aí, já tá no seu segundo ano de faculdade de cinema. Indo pro terceiro ano. E a gente se conhece bem antes disso, antes dela entrar nesse curso, quando ela ainda fazia ciências sociais, olha só, que mudança, que virada nessa vida. Que inclusive concluí. Concluiu. E a gente vai bater um papinho sobre a relação da Morgana com o cinema antes e depois da faculdade de cinema, que fique claro aqui agora. Morgana, primeiro, antes, quando você era uma jovenzinha, vinda do campo pra cidade grande e tal, que tipo de filme você gostava de assistir ali na época dos seus 15, 16 anos? O que você gostava de assistir? O que você maratonava naquela época? Gente, ó, se eu pensar no meu top 3 aos 15 anos de idade, aos 15 anos eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu já queria fazer cinema naquela época. Olha só. Acho que desde a 7ª, 8ª série. Tanto que eu participava das aulas de audiovisual que tinha no Cefet, aqui em Goiânia, agora IFG. Ali eu tive contato com muitos filmes mais antigos, assim, filmes clássicos, em que pessoas da minha idade, meus amigos, não assistiam, assim, e eu assistia e entendia, às vezes, pouquíssima coisa, eu tinha que fazer um esforço pra não dormir, mas era uma coisa que me intrigava muito e eu queria conhecer esses outros filmes, enfim, eu gostava muito disso. Nessa época, eu gostava muito de Efeito Borboleta, isso é uma coisa meio 13 anos, assim. Não, um filme bom, o primeiro é legal. É, o primeiro. Gostava muito de Vanilla Sky e com 15 anos assisti Laranja Mecânica e era um dos meus filmes preferidos. Hoje em dia até hoje, um dos meus favoritos, eu gosto bastante. E eu fico pensando, gente, por que eu gostava desse filme aos 15 anos? Assim, eu achava legal o cara marginal. Pesado, assim, né? É bem pesado. Eu nem podia assistir, é um filme de 18 anos de idade, assim, né? Eu já gostava de uns filmes, assim, mais pro drama, sempre, né? Canceriana. E você acha que os filmes que você assistia, como que ele foi moldando o seu caráter? Assim, você acha que teve influências, né, no moldar seu caráter, sua maneira de enxergar as coisas, de enxergar o mundo, se relacionar com pessoas? Porque eu tenho muito isso com os filmes. Dependendo do filme que eu assisto, eu acabo mudando muito a minha visão de alguma coisa, de algum determinado tema, abre meus olhos para algumas coisas e tal, então eu aprendo muito com os filmes, eu tenho essa... Por isso que eu gosto de sempre, assim como você, ficar assistindo alguns filmes de outras nacionalidades, de outros gêneros, uns filmes mais fora da caixinha, para poder sair desse senso comum. Eu gosto dos filmes senso comum, gosto de filme de explosão, gosto de muito ver filme de porrada, eu gosto disso, mas eu também gosto do outro lado, do outro tipo de cinema, né? O cinema cultura, o cinema mais cult. Então, você acha que isso influenciou na sua vida, na sua personalidade, nas suas relações? Eu não sei, eu tendo a pensar mais o contrário, assim. Quando eu faço uma lista dos meus filmes preferidos, assim, desde os 13 anos até antes de entrar na faculdade, eu percebo alguns temas que estão sempre nos filmes, assim. Tipo, amor, sempre alguém morre. Bem tipo assim, né? Sempre alguém morre. Até uma coisa assim meio de religião, espiritualidade, e eu acho que também muito uma sensibilidade de se colocar no lugar do outro, assim, e isso pensando num dos meus filmes preferidos, assim, que é, na verdade, Mar Adentro, que é um filme espanhol com Javier Bardem. Eu ainda não vi. Você já recomendou esse vídeo? Meu Deus, Você Marcos! recomendou esse filme pra mim há muito tempo e eu ainda não vi. É sério, mas eu quero muito ver. Que é um filme sobre eutanásia, por exemplo. Então, assim, esse tipo de filme... eu não sei explicar por que era o meu filme preferido, sabe? Por que é um dos meus filmes preferidos, assim. Então eu fico tentando entender o que nesse filme conversa comigo, assim. Se é essa questão da liberdade de poder escolher até mesmo quando a sua vida termina, sabe? Quando você não tá satisfeito com a vida que você tem, que você acha que é melhor outra opção. Sei lá, eu acho, não sei se é muito pelo que você falou do filme vir e me mudar, mas eu acho que é nessa relação de pensar o que no filme conversa comigo. E aí isso gera muitas reflexões, assim.
Então você respondeu. Então é isso. Tá. A gente promove reflexões e tal. Com certeza. Algum filme já te mudou a opinião sobre alguma coisa? Esse da eutanásia, o Mar Adentro. Você tinha uma opinião que talvez foi mudada pelo acho filme? que eu não tinha uma opinião sobre isso. Acho que eu nunca tinha visto nada sobre isso. Mas o que eu acho muito sensível, assim, o que eu acho que os filmes promovem muito é te colocar no lugar de outra pessoa, assim. E aí, é um lugar que sem julgamento, quando é um bom filme, assim, Sim. sabe? Então, poder entender a vida de outra pessoa em uma outra situação, ou pelo menos tentar se aproximar disso, sabe? É muito um exercício de empatia. Acho que isso me encanta muito no cinema e acho que isso acontece, sabe? Então, eu não sei dizer se algum filme mudou, talvez algum documentário, eu não consigo lembrar de nenhum, assim, sabe? Mas é muito assim, de poder ver com outros olhos depois. Talvez depois do filme começar a refletir melhor sobre isso e ver se eu concordo ou não. Porque, por exemplo, o Mar Adentro, eu nunca tinha assistido nada sobre eutanásia, nunca tinha pensado sobre esse tema. Me comoveu profundamente, achei um personagem muito forte e muito íntegro, assim, no que ele, na visão que ele tinha de mundo e de vida. E depois do filme, aí eu formei minha opinião, assim. Aí, por exemplo, sou a favor. Entendeu? Mas não sei. Mas, de novo, respondi, né? Enrolei, acho que respondi. Aí, então, a jovem Morgana resolveu cursar cinema depois de fazer ciências sociais, tentar fotografia, e você entrou no cinema e era aquilo que você esperava? E aí tem todo um detalhe, assim, né? Que, como eu falei, na 7ª série, na 8ª série, eu já queria fazer cinema. Nessa época eu nem entendia direito o que vinha, tipo, ensino médio, faculdade, o que é o quê. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu entendi que depois vinha a faculdade. E nessa época não tinha cinema em Goiânia. Abriram um curso de audiovisual na UEG quando eu tava no 2º ano. Mas no 3º ano do ensino médio, eu tive um professor que falava muito da USP. E de repente, a USP se tornou o meu maior objetivo de vida. Eu nunca tive nenhuma obsessão tão louca quanto era a minha obsessão por fazer audiovisual na USP. E aí foi tão grande a minha obsessão que chegou um momento que a coisa inverteu. E o meu sonho não era trabalhar com cinema mais, ou estudar cinema. O meu sonho era estudar audiovisual na USP. E aí só servia lá. E aí foi por isso que eu fui fazer ciências sociais, porque eu fiz 2 anos de cursinho, não passei. Chegou um momento que eu falei, gente, vou surtar se eu não entrar na faculdade agora. Fui fazer outro curso. Inclusive, a minha escolha nas ciências sociais, você acha muito distante, mas eu cheguei nas ciências sociais por proximidades, pensando nos cinemas. E pensando no o que no cinema me atraía tanto, assim, de eu me esforçar tanto, estudar tanto tempo, querendo uma faculdade. O que o cinema me, sabe? Por quê, né? O que o cinema faz com você pra tudo isso? E aí uma das coisas que mais me chamava a atenção no cinema era inclusive a questão da nacionalidade. Nacionalidade dos filmes, mas pensando assim... O quanto influi no produto final, né? Eu tinha essa impressão que, por exemplo, assistindo um filme alemão, parecia muito um filme alemão, sabe? Nessa época eu tava conhecendo, assim, o cinema europeu e... assistia lá um filme alemão em alguma mostra, assistia um filme espanhol e pra mim era muito distinto. E perceber isso, sabe? E associar isso à nacionalidade, os tons das cores ou, sei lá, os personagens, os temas, parecia muito distinto pra mim. Eu fiquei pensando, gente, alguma coisa nessa questão da nacionalidade influi sim nessa história que está sendo contada. E eu gostava de pensar nessa coisa da cultura, da sociedade. Então foi assim que eu fui parar nas ciências sociais. Fui para ciências sociais, fiz todos os 4 anos, me formei. E aí, enquanto eu tava esperando pra fazer o mestrado, eu decidi entrar na faculdade de fotografia, meio assim, tô aqui fazendo nada. Uma pessoa muito CDF, assim, né? Sei lá. Tô fazendo nada, vou fazer uma faculdade. Acho que eu vou fazer um curso aqui enquanto tô pensando no mestrado. E aí fui fazer faculdade de fotografia, mas aí já tinha um medinho secreto de ficar com aquela obsessão de novo em fazer cinema, e foi o que aconteceu, assim. Eu ainda tentei fazer o mestrado nas ciências sociais, em antropologia, fiz um semestre como aluno especial numa disciplina. Falei, gente, desculpa, adoro, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Então, uma amiga, Ju, beijos, muito obrigada por isso. A Juliana me mandou uma mensagem contando do curso de cinema que ia abrir na cidade de Goiás. Então eu falei, é isso, pronto, gente, vou fazer cinema na cidade de Goiás. E foi o que aconteceu. Me perdi. E daí eu fui pro cinema. E aí você perguntou se eu gostei do curso. Se era o que você tava esperando, se era o que você idealizava. Então. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi que eu tinha uma expectativa muito grande antes, né? Que eu queria USP, não sei o quê. Então, outras faculdades, não, sabe? Tipo, quero USP. E aí, de repente, eu fui pra um curso que era 1º ano, no interior de Goiás, numa cidade que não tem sala de cinema. Não faz sentido, eu sei, mas lá estava eu. Então, a minha estratégia única pra me proteger foi não criar expectativa. Foi tipo assim, o que vier, vou lá, vou ver de qual que é, sabe? E foi lindo.
foi lindo, assim, no primeiro semestre eu estagiei num longa-metragem que está no Festival de Berlim e sei lá mais pra onde vai, sabe? Vou postar um dos vídeos que ela fez aí com a galera da produção, vai estar aí no e-card também, muito bacana. Ela fez alguns vídeos com a equipe, muito bacana mesmo. Inclusive eu fiz um vídeo contando sobre o primeiro semestre da faculdade, então assistam também, deixem na descrição, por favor. Vai estar aqui embaixo. Vou botar o link do canal da Morgana e lá ela faz muitos vídeos sobre o curso de cinema, ela faz vlogs, ela faz entrevistas com profissionais da área, então se você quer aprofundar um pouco mais cinema e saber se você tem interesse em, quem sabe, cursar uma faculdade de cinema, tá em dúvida, quer saber um pouco mais do curso, o canal da Morgana tem vários vídeos que pode te esclarecer algumas coisas sobre isso. Uma pergunta que eu queria te fazer, que foi até a minha ideia do vídeo, foi para saber disso. Depois que você entrou na faculdade de cinema, você já falou que tinha essa visão já um pouco mais diferente da maioria, de enxergar essas nuances nos filmes, de nacionalidades, em questão na questão cultural e tudo mais. Depois que você entrou na faculdade de cinema, a sua maneira de assistir filmes mudou? Então, eu já tentei responder isso no canal uma vez, até nesse vídeo sobre o primeiro semestre. Eu acho assim, que a gente tem que pensar que existem duas maneiras principais de analisar um filme, digamos assim. A primeira maneira, eu acho, que é aquela bem imagética, assim, pensar na imagem do cinema, sabe? Analisar visualmente aquilo. Não é o meu primeiro tipo de análise. A minha análise sempre vai para uma coisa mais assim, de contexto, mais sociocultural. É sempre mais sociocultural, e aí até por causa da minha formação nas ciências sociais, mas é sempre isso. Então, assim, o filme vai me chamar a atenção pelo tema, por quem tá falando aquilo, sabe? Ou as relações do personagem, enfim. Eu vou sempre pensar nessas categorias sociais enquanto estou assistindo um filme. Isso não mudou na faculdade, isso continua sendo a minha primeira leitura, mas algumas coisas mudaram, assim. Agora... Uma análise mais técnica muda um pouco, né? Que você acaba tendo mais conhecimento, né? Querendo ou não. Eu acho que o que mudou... A primeira coisa que mudou, assim, em outros pensamentos dentro do cinema foi ouvir o que eu estava assistindo. Foi prestar atenção no som e como aquilo é construído. Sim. Então, tipo assim, saber que você tá ouvindo o barulho de um passo num filme hollywoodiano, por que você tá ouvindo todos esses barulhos tão nitidamente, assim, e cada barulho daquele, cada som daquele foi produzido separadamente, assim, sabe? Porque não é possível você ter aquele barulho de verdade, você ter aquele som original, sabe? Então, assim, por que tanto barulho num filme? Eu tô falando barulho, meu professor vai brigar comigo, provavelmente, mas assim, tanto som no filme, sabe? Essa coisa, assim, do filme hollywoodiano, de tentar te despertar o tempo todo, então até o som do filme, ele tá ali pra te bombardear, assim, muita informação, você tá ouvindo tudo, sabe? Você tá ouvindo até o respiro do personagem, você tá ouvindo. Cada vez mais pra provocar a sensação de imersão, né? Você se sentir cada vez mais natural. Sei, ou imersão, ou aquela coisa de, assim como os cortes rápidos dos filmes, ou aquela coisa de velocidade, entendeu? Tipo assim, preste atenção nesse filme, sabe? Nessas 2 horas aqui, toma esse tanto de informação, por som, por imagem, por tudo, mas preste atenção nesse filme. E talvez não tenha que ser assim, né? Talvez isso seja subestimar muito o público de que ele não consegue prestar atenção numa história. Então, por isso que às vezes as pessoas vão assistir uns filmes de outras nacionalidades e acham chato, porque você não tá acostumado, sabe? Você não... É uma questão de hábito também. Sim. De estar disposto a ouvir alguém contando uma história de uma maneira diferente, sabe? Que principalmente a indústria americana, né, que é a grande indústria realmente de cinema, eles criaram um método, eles desenvolveram uma fórmula de filmes que agradam um grande público. Então, quem não tá acostumado, que sai dessa caixinha, que vai assistir um filme do Kirguistão, piada recorrente aí, galera, se vocês quiserem saber, vai lá no canal da Morgana. Maratona Perto Play. Maratona Perto Play. Quando você sai dessa zona de conforto, eu falo por mim, quando eu comecei a assistir filmes de nacionalidades diferentes, ou até filmes americanos, mas filmes mais independentes, é uma leitura completamente diferente. Eu demorei a assimilar, e hoje em dia, às vezes eu fico assistindo, às vezes eu vou assistir algum blockbuster da vida, algum filme de herói, e eu acostumei tanto a assistir filmes diferentes, que quando eu vou ver um filme, uma grande produção, eu tento fazer uma análise mais profunda desses filmes, e às vezes não tem como, e às vezes não tem como. Alguns filmes até tem camadas, principalmente animações que são cheias de camadas. Essas animações ultimamente têm sido feitas não só para crianças como para um público adulto, cada um que assiste tem a sua análise diferente. Então, mas às vezes eu me policiei de tal maneira que hoje em dia é natural para mim querer ficar encontrando, ficar questionando tudo. Aí tem vezes que às vezes tem alguém que tá assistindo comigo e fala, é só um filme, sabe? Tipo, só assiste, é o Capitão América que tá ali, tipo, liga a suspensão de descrença. Eu falo, não, mas eu não quero ligar a suspensão de descrença.
Eu às vezes tenho que aprender mais a desligar o cérebro, assim, nesses momentos. Tem gente que não gosta dessa expressão de desligar o cérebro, principalmente quem curte uns filmes mais... assim, né? Não gosta dessa expressão, eu vou desligar o cérebro. Não tem que desligar o cérebro pra assistir filme. Mas tem alguns que merecem. Nessa questão do que mudou assistindo o filme, eu acho que o som foi uma das coisas. Das primeiras, assim, que minhas primeiras disciplinas tive muitas matérias de som. Outra coisa que mudou foi a minha experiência em set. Quando eu tô assistindo um filme, eu fico pensando assim, peraí, mas como é que foi a relação com aquilo que eu falei no outro vídeo que a gente gravou juntos? Como que foi a relação com esse elenco aqui que tá pelado em cena, sabe? Ou então, como que você trata um ator que tá fazendo tal coisa? Um filme que você não sabe, um documentário, por exemplo, aquilo ali é fala, aquilo ali é escrito ou aquilo ali é a fala da pessoa mesmo? Enfim, eu começo a me perguntar muito o processo e também fico imaginando o que tá acontecendo fora do quadro. E aí, fico imaginando a equipe, sabe? Será que tem alguém ali atrás daquele negócio dando ação? Será que tem alguém com uma cadeira escondida, sabe? Tipo, eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Adolescente, eu já assistia making off de todos os filmes que eu colocava. Gosto muito. Não é à toa que um dos carro-chefe do meu canal, curiosidades, bastidores e tal, eu gosto muito disso. E aí, só que aí é outra coisa, assim, porque quando você tá num set, mesmo que tenha sido um set pequeno, de orçamento baixo, sei lá, muda, é um lugar mágico e alucinante e estressante, mas é muito amorzinho. Assim. Então, quando eu tô assistindo um filme, eu fico me perguntando, sabe? Onde estão as coisas, onde as dificuldades, isso acontece. Acho que essas são as diferenças principais. Eu ainda ficou mais fácil encontrar erros nos filmes? Você é daquele tipo que fica procurando erros nos filmes? Não, não fico procurando, não. Eu fazia isso quando eu era nova, assim, tipo... Eu vi alguns detalhes que as outras pessoas não viam. Eu falo assim, é muito erro de continuidade, geralmente, sim, isso, né? Sim. Eu ainda percebo algumas coisas e fico pensando, putz, que deslize. Mas assim, depois que eu tive num set e que, por exemplo, a Xuxinha, será que é um termo de todo o Brasil? Não sei, mas tipo assim... A liguinha de pôr no cabelo. A liguinha do cabelo da personagem principal tava de qual cor? E aí, meu Deus, cadê a liguinha certa? E aí você fica assim, gente... Isso pode ser uma erro de continuidade, vamos resolver esse problema aqui, sabe? E aí você começa a ver esses erros com um pouco mais de... Ok, é ruim, mas a gente entende, calma. Não vamos fazer um grande... não vamos fazer um grande alarde por causa disso. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse formato aí, batendo esse papo sobre cinema com a Morgana. Meti a mão aqui no microfone. Eu sei que a Morgana, ela faz esse tipo de vídeo, assim, parecido um pouco no canal dela, principalmente com os profissionais da área, como eu disse. Eu quis trazer ela pra poder estrear esse quadro, né? Outro quadro inaugurado pela Morgana. E se você aí, por acaso, tinha alguma dúvida sobre cursar cinema, não cursar cinema, ou sobre sair um pouco desses filmes que a gente vê nas telonas e que às vezes não chega ao seu alcance, que passa fora do radar de muita gente, e que você quer saber, quer conhecer um pouco mais de cinema, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, demonstra isso dando um like, demonstra isso comentando aqui embaixo também, pra gente saber se continua ou não com esse formato de vídeo, e também pra saber se a gente chama ou não a Morgana, quem sabe pra bater um outro papo, uma parte 2 desse vídeo, que tem muita coisa que dá pra falar. Tem muita coisa que dá pra gente falar. Nossa, tava adorando, já tava aqui assim, já horas e horas. Fazer um documentário aqui com a Morgana sobre se cursar cinema. Então demonstra isso aí, galera. Na cidade de Goiás, que é uma coisa bem específica. Então, inclusive, se alguém tiver interesse, gente, comentários, tá? Manda nos comentários aí, pede uma parte 2, que seria muito legal gravar de novo, porque tem muita coisa que dá pra gente falar. E assistam também os vídeos do meu canal, não tô fazendo só propaganda assim por fazer, mas é porque eu já falei muitas coisas sobre a faculdade e tem todos esses vídeos também conversando sobre as experiências que eu tive. Rapaz, tem até entrevista da Morgana com um ator global lá, rapaz. Gente, Marco Rica, um fofo, inclusive. Não, foi muito fofo mesmo, porque terminou o vídeo e até tá lá, né? Deixei claramente. E ele falou assim, ainda vou trabalhar num filme seu, Morgana. E eu, ai meu Deus! Eu vi isso. Por dentro eu tava assim, né? E por fora eu tava tipo... Ai, que legal! Super tímida, vamos né? Vamos sim. Com certeza. E tava assim, yeah! Então pra ver esse vídeo dela com o Marco Rico e vários outros, corre lá no Literalmente Vlogando, galera. Manda seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Tchau. Tchau.